Dando continuidade ao assunto de ligações do capítulo 3 do curso de Estruturas de Madeira, vamos ver agora um exercício de aplicação do conteúdo ministrado até o momento. O exemplo de aplicação é o seguinte: determinar o número de parafusos de âmbito 10 milímetros necessário para efetuar a emenda do banzo inferior de uma treliça, solicitado por um esforço normal de tração com valor de cálculo igual a 30 kN. Considerar a classe da madeira C60 e o CAMOD de 0,56. Nesse exemplo aqui, o que o autor está mostrando é o dimensionamento do banzo inferior de uma treliça. O banzo inferior da treliça é aquela parte reta da base da treliça. Tem as barras inclinadas e as diagonais, as barras verticais, e essa aí é o banzo inferior, que normalmente dentro de uma treliça que suporta a carga, peso próprio mais cobertura, ele funciona como tração. É por esse ali, esforço normal de tração. Então, ele dá esse desenho, deixa eu colocar aqui o mouse. Aqui a barra está aqui o banzo, ele vai unir esse banzo, parte do pressuposto que não tem peça suficiente para todo o vão, então ele vai unir essa peça aqui com essa outra. Então a ligação é para ligar essas duas peças que vão compor o banzo inferior de uma treliça. Então o esforço já foi calculado, é de 30 kN, está aqui tração. Ele deu também a seção transversal, que foi 6 por 12 centímetros. Serão utilizadas duas cobre-juntas laterais, espessura mínima de 3 centímetros. A partir do valor característico da tensão de escoamento, o valor de resistência característica do aço do parafuso pode-se obter o valor de cálculo do momento. Ou seja, ele está dizendo que com o valor característico da tensão de escoamento, o FYK, do aço do parafuso, já dá para se calcular o momento resistente. Ou seja, a fórmula lá que nós vimos era o 0,33, a tensão de escoamento e o diâmetro elevado a 2,6. Então veja, o 0,3 é da forma, o FCK é 250 e a 250, o diâmetro de 10, está lá em cima, diâmetro 10 milímetros, elevado a 2,6, que é da forma. Então isso aí nos dará um momento de 29,85 newton metro quadrado. Então já temos o momento, não é isso? Agora vamos ver as questões das ligações que nós vimos lá atrás na aula passada. Diz o seguinte: trata-se de uma ligação de madeira e painel madeira em duplo corte. E a força característica por plano de corte e por pino metálico deve ser considerado o menor valor dentre os resultados da equação. Isso a gente viu na aula passada. Então veja, o que tem aqui é o seguinte: quando ele diz que esse banzo inferior é essa peça aqui, mais essa peça aqui, mais, como é que eu diria? Essa é a peça do banzo.
E aí, essas duas menores é que eles chamam aqui de cobre junta. São duas peças de madeira que vão ligar, certo? E aqui ele está demonstrando o parafuso aqui, ó. Então, o modo de ruptura, o modo, né, de falha, são 4 módulos para esse tipo de conexão. Madeira com pino. São 4 módulos. Está aqui os 4 módulos de falha. Então, para o módulo 1, ele tem que... Qual é a força do módulo 1? É o FCK, o FE1. O FE1, FE1K, diâmetro, espessura, diâmetro. Aí você tem, o diâmetro é quanto? Nós vimos que é 10. A espessura é 30. 30, tá? E a resistência característica é 60, porque está na classe C60, então é 60. Então aqui fazendo esse produto, vai se encontrar uma força de 1.800 newton. Esse é o valor da resistência característica que vai atuar nessa ligação. Nessa ligação 1A. Na ligação 1B, que é dado por essa expressão aqui, se tem quanto? Se tem T2 é esse valor aqui, T2, que é 60 milímetros, está aqui. O D é 10, 60. A resistência aqui é 0,5 vezes 60, que é da classe da madeira. Então, você vai ter também um valor de 1.800 newton. Já nessa falha 2 aqui, que tem esse comportamento do pino, é dado por essa expressão aqui. E daí você tem essa expressão, que eu colocar aqui que o valor de 0,5, aí vem 60 vezes 30 vezes 10 do parafuso, dividido por 2 mais o beta, que é 1. O que multiplica essa raiz, aí vai substituindo os valores. Aqui você tem aqui 2 vezes 1 mais 1, mais 4 beta, vezes 2 mais 1, mais beta, que é 1, vezes o momento que foi calculado aqui. E dividir, e menos beta, né? Dividido, aí você tem aqui o produto 60 dividido por 4. Ao fazer esse valor aí, vai encontrar uma força que eu não estou vendo aqui, que vai ter mais na frente o valor. Eu vou ficar devendo a vocês aqui, foi cortado aqui. E nesse outro caso, tem aqui o caso 3. É esse aqui que está com o apontador laser, está mostrando aqui, que é outro tipo de falha do pino, né? É uma flexão do pino. Então, a fórmula é essa, tem aí 1,15, raiz de 2 beta, 1 mais 1, que é o beta, que multiplica a raiz de quanto? De 2 vezes o momento calculado, vezes a resistência característica da madeira, que é 60, vezes o diâmetro, que vai dar um valor de 6.883. Então, dentro dos valores calculados, os 4 valores calculados, o que tem menor valor é esse de 6.883, que é esse último valor. Então, esse é o valor que será adotado para o dimensionamento da ligação. Como está dizendo aqui, está aqui em cima,
deve ser considerado o menor valor dentre os resultados das equações a seguir. Então, tem essas 4 equações, o menor valor foi esse aqui. Logo, será esse o adotado. Onde beta é a razão entre a resistência do embutimento das peças de madeira interligadas, que é a resistência, é a relação, né? É a relação entre a resistência do embutimento das peças de madeira, que é dado por esses dois fatores de resistência aqui. Ou seja, é igual a 1, porque as madeiras são iguais, não tem madeira diferente, então beta foi 1. E esse valor aqui também é 0, não há alteração. Pois não temos valor experimental. Então, se não tem valor experimental, aqui é 0. Logo, a solicitação será aplicada pelo parafuso na direção paralela às fibras da madeira. Portanto, a resistência de cálculo de uma seção de corte para a madeira de classe C60 de Camões 056. Então, veja que agora a gente vai calcular a resistência, que é dada por isso aqui, paralela às fibras. Quando tem esse 0 aqui, gente, é que o ângulo é 0. Quando tem 90, porque é o ângulo 90 graus, então é paralela e normal, certo? Então a força de corte, né, ou força de deslizamento, aqui é só a estação aplicada para o parafuso na direção paralela. Então essa é a força que o parafuso vai impor à madeira. Então vai ser esse F aqui, que é o que foi calculado lá atrás, o menor daquelas 4 equações, que foi esse valor aqui de 6.883. O K-molt foi dado no problema, 0,56. E essa relação lambda foi dada 1,4 também. Logo, fazendo esses cálculos, você vai achar a força de 2.753 Newton. Essa é a força que o pino vai impor na ligação, ou seja, o pino vai impor a madeira, né? Vai tentar esmagar a madeira com essa força aí. Se a madeira resistir, ótimo. Daí tem o seguinte, considerando-se 2 planos de corte, que tem a madeira no meio unido por 2 cobre junto, então são 2 planos de cortes. A resistência de um parafuso será igual a 5,51 kN. Portanto, será necessário 6 parafusos para resistir o esforço de 30 kN, ou seja, a força que está sendo aplicada é 30 kN, e como o parafuso tem essa resistência aqui, então, dividindo pelo número de parafusos, você vai ter 5,51 parafusos, que vai para 6, obviamente, né? Fecha para o número superior. Então, essa figura 3.15 aqui está fazendo a apresentação, respeitando aqueles espaçamentos vistos na aula lá, dos parafusos. Então, você tem aqui, os parafusos são afastados, né? De 40 milímetros entre eles, e desse último aqui para essa borda de ligação é 70, e entre eles também é 30, 60 e 30, ou seja, está respeitando aquele dimensionamento que foi visto na aula. E a outra peça, veja que as peças são simétricas, né? Essa peça a cobre junta vai pegar 6 parafusos, e a outra parte da cobre junta vai unir esses parafusos aqui. Então, as duas cobre juntas é nessa face e na face por trás, ou seja, essa face aqui é essa que está aqui, onde está o mouse, o apontador, e a face que está encoberta é essa outra face aqui. Então veja que o parafuso é passante e está o espaçamento aqui da chapa, né?
Então, veja que ali foi dimensionado a ligação do banzo inferior de uma treliça.